Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Jardim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é um sorvete que eu fiz com 3 ingredientes: iogurte natural caseiro, geleia de morango e leite e uma colherinha de emulsificante para sorvete. Bora aprender? Nós vamos começar a fazer a nossa receita de sorvete de morango colocando na panela o morango, limão e o açúcar. Lembrando que os ingredientes vão estar aqui abaixo nas descrições. Feito isso, pode deixar o fogo de médio para alto. Você vai mexer até que essa água do morango ela vai se dissolver completamente e o açúcar também. E lembrando que nós estamos fazendo uma geleia de morango, tá? Sim, nós vamos fazer uma geleia com 1 kg de morango. Pensa, o sorvete vai ter 1 kg de morango. O ponto é, eu quero essa geleia que ela fique com bastante calda, porque eu tô fazendo um sorvete. Eu não quero que ela reduza completamente. Então, ela vai ficar assim, tá? Vai ficar com uma calda bem mais líquida, assim, porém o suficiente para poder fazer o nosso sorvete. Lembrando que depois que colocar na geladeira, essa calda vai engrossar um pouquinho. Depois que eu fiz isso daqui, eu levei pro congelador, tá? Para poder ficar um pouquinho mais gelada, pra gente poder continuar o processo do nosso sorvete. Aqui tá marcando 1 litro. 1 litro de calda, 1 litro de geleia de morango, né? Se eu for pesar em gramas, vai ser 1 quilo, praticamente, tá? Feito isso, levo pro congelador para poder esfriar, né? Você espera esfriar um pouquinho fora da geladeira, depois leva pro congelador ou pra geladeira. Eu levei para o freezer para poder agilizar o processo. Olha isso daqui, eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o iogurte caseiro natural que eu fiz. Isso aqui é o soro. Gente, eu fiz esse iogurte e ele rendeu mais de 2,5 kg de iogurte caseiro. Esse soro aqui eu vou descartar. Lembrando que eu vou fazer o sorvete com esse iogurte caseiro aqui, tá? Bora lá. Depois de eu ter tirado o soro, eu vou medir. Eu vou pegar o potinho de iogurte e eu vou encher 2 potinhos de 70 gramas com esse iogurte natural caseiro que eu fiz. Tem receita aqui no canal. Voltando lá na nossa geleia, tirei ela lá do congelador, tá? Ela engrossou mais um pouquinho e bora pra receita. A receita é 2 potinhos de iogurte natural caseiro, que eu fiz com leite em pó, 1 litro de geleia de morango, pura fruta, gente, e 500 ml de leite integral. Eu tô usando leite integral Piracanjuba. Colocar no liquidificador e bater, tá? Aqui nós vamos ter 2 receitas, gente. 2 receitas. Vocês estão vendo a quantidade de fruta, né? Que é a geleia e a quantidade de leite. Aqui a gente tem um iogurte de morango feito com geleia de morango. Vocês não têm ideia do quanto isso é bom, tá? Mas eu vou passar lá na frente, eu vou passar. Vai ser num outro vídeo, eu vou passar essa receita aqui, mas já é, né? Essa receita aqui já é o iogurte de morango. Muito gostosa, mas qual é o ponto aqui? A receita é sorvete de morango, que eu fiz com iogurte. Então, levei pro congelador. Pode ver que ele tá bem geladão. Eu vou pra batedeira agora. Usando o globo, eu vou usar esse potinho aqui, eu vou conferir, mas ele tem 500 ml, né? 500 ml. Vamos colocar que tem 500 ml de sorvete. Coloquei na batedeira e coloquei 1 colherinha de café de emulsificante para sorvete. Agora é bater. Velocidade média para alta, que eu usei a velocidade 8. Olha aqui como que ele tá gelado. Essa batedeira, o bowl dela é de inox. Então, o iogurte, ele tava tão gelado que ele passou pro bowl da batedeira e ficou todo cristalizadozinho ali do lado de fora, né? Do nosso bowl. Olha como que ele ficou. Gente, eu amo a confeitaria. Então, dando continuidade aqui, eu vou bater até que
vire um sorvete. Como que eu sei que virou um sorvete, gente? Eu coloquei o emulsificante para sorvete, vou bater. O ponto é quando ele dobra de tamanho, e depois que ele dobra de tamanho, ele fica clarinho, tá? O sabor vai mudar um pouquinho. O iogurte normal é um sabor. Quando a gente coloca o emulsificante, ele fica um outro sabor, tá? Lembrando que essa receita aqui, ela não ficou tão doce, tá? Vocês podem ver que é geleia. Então, não ficou tão doce, eu não coloquei nada a mais para poder adoçar. O que eu fiz aqui foi colocar mais um pouquinho, eu reservei um pouquinho a mais da geleia de morango e eu coloquei ali, no que eu tava batendo, eu coloquei mais um pouquinho da calda, para poder ficar mais um pouquinho gostoso, porque eu fiz com muito carinho, com muito cuidado. E fui colocando ali a calda da nossa geleia, tá? Quando eu tava batendo na batedeira, para poder virar o nosso sorvete. Lembrando que isso aqui é um teste que eu fiz, tá? Eu tive uma ideia e eu falei, bora lá tentar. Então, deu certo, o iogurte de morango deu certo, o sorvete deu certo, porém, tem gente que não vai gostar, porque não é tão doce, não ficou tão doce, mas ficou gostoso, gente. Rendeu bastante, gente, não deu tempo de eu pesar, tá? Mas rendeu bastante. Se você quiser colocar mais uma colherinha e meia de emulsificante, ele vai crescer mais um pouquinho, tá? Foi o que eu fiz. Eu coloquei uma colherinha e meia de emulsificante, mas uma colher de café de emulsificante já é o suficiente. Ficou nessa consistência de sorvete, ficou assim, parecendo, uma nuvem. O que foi que eu fiz? Eu não pesei, o meu erro foi que eu não pesei, gente, mas rendeu bastante mesmo. Eu vou fazer de novo e eu vou acrescentar mais carga, que seria mais sabor. Eu vou ver se eu consigo pesar pra vocês. O que que eu fiz? Coloquei o sorvete, depois eu peguei a geleia e coloquei, eu queria intercalar. O ideal é colocar o sorvete, levar pra congelar e depois colocar a geleia. Por quê? Porque a geleia, minha gente, com o sorvete assim, sem ter ido pro congelador pra congelar, a geleia, ela vai lá pro fundão, ela vai pro fundo desse recipiente, e foi o que aconteceu. Não adiantou nada eu ter intercalado. Eu coloquei o sorvete, coloquei a geleia, depois de colocar a geleia, eu coloquei mais uma camada de sorvete, depois de colocar mais uma camada de sorvete, eu coloquei mais geleia. E pasmem, o que que aconteceu com a geleia de morango? Ela foi lá pro fundão. Aqui, gente, tem pedaços de morango, tá? Lembrando que eu fiz essa receita com o maior carinho. Assim como todas as outras, mas essa daqui foi com o maior carinho que eu fiz. Era um teste e eu fiz com o maior carinho essa receita. Então, olha só isso daqui. Eu fui intercalando. Como eu tava fazendo, assim, com uma certa rapidez, vamos colocar assim, e eu não levei pro congelador. Se eu tivesse levado pro congelador, a geleia não teria ido lá pro fundão. Então, se você quiser que fique camadinhas, você coloca o sorvete, leva pro congelador, se você tiver tempo, espera congelar, coloca mais uma camada de geleia, depois coloca o sorvete, leva pro congelador e vai fazendo assim. Como eu não fiz isso, e o sorvete não tava congelado, ele ficou, a nossa geleia foi lá pro fundão. Mas, gente, eu gostei, o resultado do nosso sorvete de iogurte de morango deu super certo. Eu indico que vocês façam, tá? Eu tenho uma receita aqui do iogurte natural caseiro, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar abaixo nas descrições também. Essa receita deu super certo, rende muito, rende muito. Então, se você ficou até aqui, qualquer dúvida, você comente aqui antes de você fazer, tá? Que eu vou ter o maior prazer de vir aqui responder pra você. Então, se você ficou até aqui, deixe o seu like pra mim, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo, salve pra você não esquecer. Compartilhe com alguém, faça essa receita, porque dá super certo, rende bastante. E se você quiser acrescentar carga, acrescentar mais sabor a esse sorvete de morango feito com iogurte natural, além da geleia de morango, né, que é pura fruta, gente, tem 1 quilo aqui,
Foi lá pro fundão, tá vendo? Depois que eu levei pro congelador, foi pro fundão. Mas não tem problema. O importante é a intenção que eu fiz com o maior cuidado, com o maior carinho. E a receita ficou gostosinha. Não ficou tão doce. Caso você faça e quiser que fique com mais doce, você acrescente carga. O que seria a carga que a gente fala na confeitaria? Seria você acrescentar mais sabor. Então, você pode colocar pó para sorvete de morango ou você pode colocar suco Tang, sabe? É o que eu vou fazer na minha próxima receita. Eu vou colocar um suco Tang para ver se ele vai ficar com mais gosto. Com certeza vai ficar com mais gosto, tá, gente? Então, essa foi a minha receita. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho das notificações, gente. Tá? Ativa o sininho das notificações para o YouTube notificar vocês toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Então, essa foi a receita de hoje, sorvete de morango que eu fiz com iogurte. Deu super certo e qualquer dúvida comente aqui abaixo. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Não esqueça de deixar o seu like e comente aqui abaixo se você vai fazer e se tiver alguma dúvida, me pergunte antes de você fazer a receita, tá bom? Então, até a nossa próxima receita e tchauzinho!